Olá, tudo bem com você? Aqui é Newton Lucas, eu sou diretor da NK Negócios e psicanalista. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de leitura de livros, análise de livros importantes para a humanidade. E eu vou falar sobre o livro de Napoleão Hill, um dos mais importantes do mundo. Quem pensa, enriquece. Tá? Esse livro aqui mudou a vida de milhões de pessoas. São mais de 30 milhões de livros vendidos até 2016. Tá? Obviamente já superou esse número há muito tempo, já ultrapassando seus 40 milhões de unidades vendidas. Ou seja, são mais de 40 milhões de pessoas querendo mudar a sua vida. Vamos falar um pouco mais sobre esse livro, tá? Quem pensa, enriquece. Todos querem ficar ricos, poucos conseguem. Qual será o segredo, a fórmula que cria milionários? Por mais de 20 anos, Napoleão Hill, autor de Quem Pensa, Enriquece, se dedicou a descobri-la e conseguiu. Ele acompanhou de perto a ascensão de 500 das maiores fortunas do mundo, seguindo mitos como Henry Ford, Theodore Roosevelt, King Gillette, John Rockefeller, dentre outros. E ele encontrou 15 características comuns a todos esses grandes vencedores. Nós agora vamos falar de uma característica importante, tá? Que é vencer os seus medos. Como que você vence os medos se eles são os medos? Eles estão ali porque você não tem controle sobre suas emoções. Nós vamos te explicar porque está bem detalhado no livro. Quem pensa enriquece, principal fruto das ideias de Napoleão Hill, é um dos maiores best-sellers do mercado editorial mundial, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos até 2016. Como eu falei, já ultrapassou 40. Uma obra atemporal, que vem ajudando pessoas comuns a se tornarem ricas e poderosas. Napoleão Hill, falando um pouco sobre o autor, nasceu em 1883, em uma cabana de um cômodo em Pound River, na Virgínia, Estados Unidos. Ele iniciou a carreira de escritor aos 13 anos de idade, como repórter para um pequeno jornal local, e se tornou um dos maiores autores motivacionais mais apreciados dos Estados Unidos. Hill faleceu em novembro de 1970, após uma longa e bem-sucedida carreira, escrevendo, lecionando e realizando palestras sobre os princípios do sucesso. Sua obra representa um monumento à realização individual e à base da motivação moderna. Seu livro, Quem Pensa, Enriquece, é o maior best-seller de todos os tempos nesse campo. A Fundação Napoleão Hill, criada por ele, tem a missão de perpetuar sua filosofia de liderança, automotivação e sucesso pessoal. É isso aí, meus amigos. Você que nos segue, curta, compartilhe nossos vídeos. Nós agradecemos. E agora nós vamos dar uma lida aqui, nós vamos comentar essa parte fundamental para nós, todos nós, que é como vencer os 6 fantasmas do medo. Como vencer o medo. Aqui Napoleão Hill, ele cita os medos como fantasmas. Quais são os principais? São os medos básicos aí de todo ser humano. Medo da pobreza, medo de críticas, medo de doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e medo da morte. Eu posso dizer que durante muito tempo eu convivi com vários desses medos atormentando a minha vida, até que eu conheci aí, que eu passei a me dedicar mesmo, a aprofundar, a ler os livros aí, tanto de Napoleão Hill, de outros autores famosos também dessa área, que me ajudaram imensamente, acompanhando autores também como Louise Hay, fantástica pelas vitórias que conseguiu na sua vida, Louise Hay, aí temos Esther Hicks, são maravilhosos, entre outros autores que às vezes escapam aqui, mas você tem que conhecer Hermes Trismegisto, depois você vai conhecer Deepak Chopra, Bob Proctor, né, que fala abertamente sobre esse livro que ajudou a mudar a vida, a transformar a vida dele, que era um 0 para uma positividade total. Mas vamos lá.
Descubra quantos fantasmas estão atrapalhando o seu caminho e aprenda a mudá-los, ou seja, você não precisa derrotar esses fantasmas, você pode transformar em motivação, em combustível para as suas vitórias. Vamos ler. Antes de qualquer parte dessa filosofia possa ser posta em prática com sucesso, você deve preparar para receber. A preparação não é difícil, começa com o estudo, a análise e o entendimento dos 3 inimigos que devem ser afastados: indecisão, dúvida e medo. Vou te lembrar aqui uma frase importante: a indecisão é o projeto do medo. O sexto sentido não funcionará se a mente estiver tomada por um ou mais desses 3 inimigos. Os componentes do trio maldoso são muito unidos, aonde um vai, os outros também vão. A indecisão é o projeto do medo. Lembre-se disso quando ler. A indecisão se materializa em dúvida. As duas se combinam e formam medo. O processo de combinação é lento. Geralmente, por esses inimigos, são tão perigosos, germinam e crescem sem serem notados. Ou seja, quando você fica indeciso com uma coisa, eu quero fazer, eu quero conquistar, eu tenho capacidade para isso, mas você fica indeciso porque você aparece uma dúvida: poxa, eu tenho condições, mas eu não tenho, será que eu não vou conseguir o capital suficiente? Será que aquela pessoa que eu preciso não vai me apoiar? Será que essa pergunta machuca e maltrata e ela pode prejudicar, e já prejudicou muitos e muitos possíveis milionários nesse mundo? Ou seja, quando você chega em um determinado momento da dúvida, na dúvida, haja, tá? Isso é muito importante. Diferente do sinal no trânsito. Na dúvida, pare, né? Você não vai ultrapassar na dúvida, você vai parar. Se o sinal está piscando lá, pare. Só olha, você vai atravessar se não tiver nada. Analogia simples e barata, mas é essa que funciona. Só que aqui o livro ensina para transformar você em um vitorioso. Na dúvida, a indecisão, você tem que fazer, você tem que agir. Com a ação, você vai aprender. Você pode errar, mas você vai aprender a dominar a sua vontade e o seu destino. Bom, vamos lá. Os 6 medos. Em algum momento da vida, todo ser humano é atacado pelos 6 medos básicos, seja um de cada vez ou todos. Medo da pobreza, medo de críticas, de doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice, medo da morte. Analise você qual desses medos está imperando em você agora. Todos os outros medos são de menor importância e podem ser incluídos em algum desses 6. A ocorrência desses medos obedece a ciclos, como se fosse uma maldição lançada sobre o mundo. Em tempos de crise, prevalece o medo da pobreza. Em tempos de guerra, o medo de morte. Depois da guerra, o medo da doença. E por aí vamos. Medos não passam de estado de espíritos, sujeito a controle e orientação. Os médicos, como se sabe, ficam doentes com menos frequência do que outro tipo de profissional. Por um motivo muito simples: não tem medo de doença. Por força da profissão, eles não hesitam em aproximar-se diariamente de pacientes com moléstias contagiosas, mas nem por isso se contagiam. Sua imunidade se deve, em grande parte, e não, se não unicamente, à absoluta falta de medo. Bem, medo da pobreza. Se você quer riqueza, recuse-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. Se preferir a riqueza, determine a forma e a quantidade ideais. Você conhece a estrada que leva à riqueza e recebeu o mapa para não errar o caminho. Se não começar a caminhada ou desistir antes da chegada, você será o responsável. A riqueza só depende do seu estado de espírito, o único fator controlável. O estado de espírito se cria e se vive, não se compra. Ou seja, Napoleon Hill, Bob Proctor, Louise Hay, eles são mestres nessa área. Eles explicam o seguinte, não posso esquecer de Esther Hicks. Quando você muda o seu paradigma, quando você muda a forma de pensar sobre uma situação que acontece com você agora, uma motivação, um medo, qualquer coisa, você muda toda a história da sua vida. Você muda todo o paradigma, você muda toda a circunstância. Existe aquela pessoa que,
tem uma pessoa me perseguindo, mas quando ela muda o ponto de vista, né, ela percebe que, na verdade, era necessário que alguma coisa acontecesse para que ela pudesse caminhar, trabalhar e girar, fazer com que as coisas acontecessem 360 graus na sua vida. Lembra que Eleanor Ives fala muito sobre, parecido com isso, ela reclamou muito da vida que ela tinha, né? Sem dinheiro para comer, sem dinheiro para muitas coisas, devendo 700 mil reais, isso no último vídeo que eu assisti, tá? E ela reclamava de tudo, tinha a questão do grande medo, de tudo, né? De não ter, de faltar e tudo mais. E ela agradece hoje o seguinte: hoje, se não fosse aquele momento que ela passou, que ela atraiu para ela, hoje ela não estaria na posição fantástica que se encontra. Então, pessoal, isso é muito importante. Quando você muda o seu paradigma, tudo muda na sua vida, ok? Sintomas do medo da pobreza. A indiferença, ela se expressa comumente pela falta de ambição. Indecisão, hábito de deixar as decisões nas mãos dos outros, tá? Ficar em cima do muro. Dúvida, ela expressa-se geralmente por desculpas e álibis, destinados a disfarçar, explicar ou justificar as próprias falhas. Ansiedade, comumente pelo hábito da pessoa de encontrar defeitos nos outros, pela tendência a gastar mais do que ganha, pelo desleixo com a própria aparência e pelo ar carrancudo. Excesso de precaução. Expressa-se pelo hábito de ver tudo pelo lado negativo, pensando e falando em possíveis falhas, em vez de concentrar-se nos meios de alcançar o sucesso. É um caso muito clássico. Você tem um trabalho e você tem ali as condições de vencer, conseguir grandes recursos. É como nós indicamos aí para as pessoas: faça ali um curso, invista em você mesmo, faça um curso no marketing digital, como vai ter aqui no link alguma coisa para você. Mas a pessoa está tão preocupada, não vai ter problema, se eu fizer isso eu vou perder, não vou conseguir, que ela não consegue investir nela mesma. E o grande diferencial dos próximos anos, não adianta você tentar um trabalho tradicional se você está desempregado agora. Você tem que fazer mais do que isso, porque a concorrência está gigantesca, não só no Brasil, em todos os países do mundo. Então você tem que começar. Como que eu posso começar uma nova jornada de trabalho? O marketing digital te ajuda, mas muitas pessoas têm medo e excesso de precaução quanto a isso. Até porque nós falamos, o investimento é muito baixo, você não tem vínculo, então você não vai perder, você vai aprender alguma coisa. Às vezes se paga muito fazendo investimento em criptomoeda e não se tem retorno. Mas as pessoas acham que só investir e esperar a moeda lucrar, subir, ter uma alta, vai conseguir grandes lucros. E aí é o oposto, é aquele caso da pessoa da indiferença. Tanto faz, tanto fez. A criptomoeda eu investi porque eu já ouvi falar que alguém falou que é muito bom. Mas vamos lá. O hábito de deixar tudo para depois. Esse é o hábito da procrastinação. Uma das 11 leis do sucesso universal que Bob Proctor nos traz, ele fala sobre isso. O hábito de deixar tudo para depois, a procrastinação, destrói qualquer capacidade intelectual, faculdade, qualquer dinamismo que você tenha na sua vida, porque se você tem ali a cancha, tem a experiência para trabalhar, mas se você deixa para depois, eu só vou fazer se amanhã eu receber da loteria. Eu só vou fazer se vier aqui uma pessoa bater na minha porta e trouxer ali uma chave dourada para mim. Então não é uma pegadinha. Você tem que fazer antes de tudo. Bem, o dinheiro tem importância. Vamos lá. Por que escrever um livro sobre dinheiro? Por que medir a riqueza apenas em termos financeiros? São as perguntas que muitos fazem. Acreditam com razão haver formas de riqueza mais desejáveis do que o dinheiro. Existem riquezas que não podem ser medidas em termos monetários, é verdade. Mas há milhões de pessoas que dizem: dê-me o dinheiro de que preciso e farei o resto. A principal razão que me levou a escrever este livro sobre como ganhar dinheiro é o fato de crises financeiras terem provocado em muitas pessoas o medo da pobreza. Tipo, de New York, o World Telegram descreve a situação. O dinheiro não passa de discos de metal ou folhas de papel. E existem tesouros do coração e da alma que ele não compra. Mas o indivíduo que se vê completamente sem dinheiro não consegue lembrar-se disso nem manter o ânimo. Observe o homem arruinado, sem teto, sem emprego. Veja seus ombros caídos, o andar vacilante, o olhar perdido. Ele não consegue escapar a um sentimento de inferioridade.
em relação aos que têm emprego e uma vida organizada, ainda que se reconheça superior a eles em caráter, inteligência e ou capacidade. Bom, vamos lembrar sempre, né, porque o dinheiro faz a diferença. Não vou ler todo o capítulo, que ele é bem extenso, mas vamos lá. O medo de críticas, né, que é um medo que foi imperativo quando nós começamos a trabalhar com o YouTube. Você vai se expor e você tem medo de críticas, e todo dia você tem. No nosso caso aqui, foi essa época que recebia-se críticas. Nós recebemos dos nossos seguidores 90% de elogios, graças, né, à energia positiva que nós emanamos, que nós pensamos, emanamos para todos, trocamos conhecimentos, nós recebemos elogios todos os dias, todos, muitos e muitos e muitos, e vão receber cada vez mais, nossa equipe vai receber cada vez mais. E tem um grupo pequeno, 10%, que fala de qualquer outra coisa. Você tem ali um vídeo que fala sobre atrair, música para atrair prosperidade. A pessoa fala até de nanorobôs, fala de internet 5G, fala de qualquer coisa. Então, nós não vamos discutir com ninguém. Às vezes a pessoa está distraída. Teve uma pessoa que falou sobre o vídeo da Esther Hicks, maravilhoso. Nós temos aí, já vou lembrar a vocês, 2020 é o ano que nós vamos trazer com toda a força, toda a garra, um grande trabalho especial para você que é nosso assinante aí, você que é nosso seguidor no canal, você que participa do nosso assinante do Clube dos Assinantes, aqui da NK Negócio, você que participa das nossas enquetes aqui no YouTube. Então você vai receber somente muitos vídeos que são exclusivos do nosso canal. Lembrando, dublagem exclusiva nossa, nada, não tem cópia no YouTube, não vai ter. Dublagem exclusiva nossa, tradução exclusiva da nossa equipe, isso tudo para você, porque eu, como nossa equipe toda, reconhecemos que um bom trabalho se faz esmerando em todos os detalhes, aparando as arestas. Então, a nossa equipe foi selecionada e já está trabalhando aí, traduzindo vários vídeos, vários conteúdos, conteúdos internacionais de altíssimo nível, tá? Para que você que está conosco possa crescer juntamente conosco. Mas vamos lá, medo das críticas, como é que funciona? Não se pode afirmar com certeza a origem do medo de críticas, mas uma coisa é certa, ele é bastante desenvolvido. Alguns acreditam que tudo começou quando a política se tornou profissão. Para outros, o que provocou o aparecimento desse medo foi a preocupação das mulheres com os estilos de vestuário. O autor, sem ser humorista nem profeta, prefere atribuir o medo de críticas àquela parte da natureza do homem que se predispõe não somente a tomar os bens do próximo, como a justificar suas atitudes criticando o caráter do outro. É muito comum o ladrão criticar aquele de quem roubou, bem como o político, em campanha tentar desmerecer os oponentes em vez de demonstrar as próprias virtudes e qualidades. O medo de críticas assume várias formas, a maior parte delas tola e mesquinha. Vamos lá, falando de coisas importantes, a crítica, ela pode tomar, a crítica, como nos ensina Maquiavel, basta você ler ali o livro O Príncipe, é um dos mais importantes que eu já li e que todos grandes líderes mundiais já leram, então é um livro de muita relevância, tá? Ele explica muito bem isso. Um boato, uma crítica pode destruir um reino, como ele fala no seu livro. Então, dependendo do boato, nós já vimos artistas de televisão ter que provar o contrário. Ele apareceu como determinado alguém por inveja ou qualquer mágoa falou, não, ele está com esse tipo de problema. A pessoa nem estava, mas a imprensa não tem esse cuidado, fala, né, para ter ibope, e o que acontece? A pessoa que estava com aquele problema tem que tentar mostrar que não tinha. Olha o custo para isso, não é verdade? Então, são esse tipo de situações que acontecem aí com medo de crítica. Uma crítica pode destruir uma empresa, isso é um fato, uma pequena crítica criada e elaborada, bem elaborada, ela destrói ou ela faz com que cresça a imagem de alguém, ok? Sintomas do medo da crítica: constrangimento, desequilíbrio, fraqueza de personalidade, complexo de inferioridade, extravagância, falta de iniciativa, falta de ambição. Vamos lá, um dos medos importantes: medo de doenças. O medo de doença tem origem em nossa herança física e social. Como é poderosa a mente humana, tanto constrói
como destrói. As doenças têm um caráter muito emocional, tá? Muito emocional. Grande parte delas é somatização dos seus atos e ações, pensamentos na vida real, tá? No seu dia a dia, você age, você pensa, você atrai. E você soma, quanto mais você pensa, mais você atrai aquilo que está pensando. Se você tem raiva, se você manifesta muita frustração, você atrai isso para o seu corpo. E isso, como é uma energia muito pesada, muito negativa, acaba somatizando em nódulos e frequências ruins. E isso vai gerar para você graves doenças, tá? Isso é muito importante. Um médico conceituado avaliou em 75% a incidência de hipocondria, doenças imaginárias, no total de pessoas que vão ao seu consultório. Já se provou que o medo de estar doente, ainda que sem o menor fundamento, frequentemente produz os sintomas físicos da doença temida. Sintomas do medo da doença: autossugestão, hipocondria, excesso. É o hábito de usar álcool ou drogas para aliviar a dor em vez de eliminar a causa dessa dor. Papel de vítima. Hábito de usar doenças imaginárias para angariar simpatia. Muita gente conhece pessoas assim. Suscetibilidade. Falta de exercício. Geralmente, o medo de doenças faz o indivíduo evitar a vida ao ar livre, impede o exercício físico adequado e assim provoca o aumento de peso. Vamos lá, finalizando, medo de perder o amor de alguém. A origem da perda do amor é inerente ao ser humano e não exige muitas explicações. Está, obviamente, ligado ao hábito da poligamia, quando o homem costumava roubar ou cortejar as mulheres dos outros. Esse é um medo, até hoje é tradicional, nós vemos aí jovens, adolescentes que fazem loucuras, né, até tirando a própria vida, porque perdeu o namoro da outra jovenzinha de 15, 14 anos. Loucura. Isso é antigo, não vai mudar nunca. Você pode aprender a conviver e controlar esse medo, transformando em combustível para a sua realidade e seu sucesso. Sintomas do medo de perder alguém: ciúme, repreensão, jogo, hábito de jogar, roubar, enganar e correr risco com o objetivo de ganhar dinheiro e oferecer bens materiais à pessoa amada, acreditando poder comprar o amor. É isso aí. Bom, medo da velhice. O medo da velhice tem suas origens principais. Tem duas origens principais. A primeira é o medo de que a velhice traga pobreza, de que os bens materiais sejam tomados por alguém. E a segunda, e mais forte, são os falsos e cruéis ensinamentos transmitidos de geração em geração, bem como os outros truques habilmente concebidos para manter o ser humano dominado pelo medo. Um dos truques fundamentais é o seguinte: você chegou aos 30 anos, a sua energia acaba tanto, aos 40 tanto, aos 50 tanto, 60 tanto. Você diminui de potência, de poder com o passar das décadas. Pura mentira. A ciência já explicou isso daí. Só que a mídia social, para vender medicamentos, na óbvio, sem mate puro e outras coisas mais, ela te fala: você tem que tomar esse remédio, tem que ir no médico de cada 30 em 30 dias, tem que ir no médico achar alguma coisa. Se você não achar, meu Deus, procura de novo, faz 1.500 exames e a indústria, né, farmacêutica, indústria de tudo, fazendo com que o ser humano procure algo que não existe. Vou lembrar para vocês, essa é uma experiência científica, tá? A cada 100 dias, todos os átomos do seu corpo, pronto, todos os átomos do seu corpo, eles são renovados. Todas as células do seu corpo são renovadas. Ou seja, a cada 100 dias você é um ser humano novo. Se você passar a acreditar nisso, preste bem atenção. Tudo está na sua mente. Aquilo que eu falei sobre o rei. Quando o rei conquistou uma princesa, uma bela princesa de um determinado reino. E ele falando que ele tinha um reino gigantesco e tudo mais, bonito, e cercado de árvores, animais e tudo mais. Quando ele levou a princesa, ficou encantada, evidentemente, né? Ele levou a princesa para o seu reino, era só um pedacinho de terra, lá um trechinho, mal tinha árvore. E ela falou: mas cadê o seu reino fantástico, maravilhoso? Ele disse: está na minha mente, um dia eu vou conquistá-lo. De fato. Então, tudo está na sua mente. Se você acreditar que está envelhecendo e acabando a sua vida, você não tem mais energia, você está. Se você acreditar que está cada dia mais forte, mais inteligente, mais sortudo,
Como diz o cientista francês Émile Coué, salvo engano, a cada dia, de todas as formas, eu estou melhor em todas as áreas da minha vida. Isso é hipnose pura, tá? É uma das hipnoses mais poderosas no mundo, utilizadas em milhares e milhares de pacientes, e todos tiveram uma melhora econômica, financeira, social tremenda. Lembre-se, a cada dia, de todas as formas, eu estou melhor em todas as áreas da minha vida. Pronto, é uma frase simples, não tem como errar, só que é hipnose. Você vai falar isso olhando no espelho, ou se você tiver o seu poder de convencimento já elevado, você vai falar isso durante o dia a dia, baixinho para você, ou só lembrando no pensamento, ou escrever e deixar um local onde você possa ver. A cada dia estou melhor de todas as formas, ok? Sintomas do medo da velhice são comuns. Tendências de diminuir o ritmo de atividade, desenvolver complexos de inferioridade por volta dos 40, acreditando ser os lápis que comete motivos de idade. Na verdade, os anos mais produtivos da vida do indivíduo, tanto mental quanto espiritual, são aqueles entre 40 e 70 anos. Não sou eu que estou falando. Isso aqui Napoleão Hill, depois de 23 anos de pesquisa. Hábito de desculpar-se pela velhice. Costume de reprimir a iniciativa, a imaginação e a autoconfiança. Preferência por um vestuário de estilo jovem e adoção de maneirismos típicos de juventude, provocando comentários de conhecidos e desconhecidos. Sem mais comentários. Medo da morte. Dois minutos? Bem, pessoal, medo da morte é tradicional. É as pessoas que estão chegando ali em determinada idade, ou estão com doença, ou criam problemas. Hoje em dia isso é muito comum, se envolver em mundos perigosos, né? Atraindo para você bala perdida e tudo mais. Ou atraindo doenças, pessoas que não têm uma alimentação saudável, não fazem questão dessa alimentação saudável, porque inconscientemente estão atraindo, não estão bem consigo mesmo, atraem para ela essa questão da morte. Quais são os sintomas da morte? Primeiro ponto, sintomas do medo da morte, né? Ansiedade, que é muito famosa, ou seja, você fica desesperado por tudo. A ansiedade está de espírito baseado no medo. A ansiedade se instala devagar, mas com persistência é insidiosa e sutil. Quando nos decidimos por uma determinada linha de ação, a ansiedade desaparece. Então, quando você age, você não tem tempo para ansiedade, para medo, para nada. Você está agindo, você tem tudo ao seu redor, né? Tudo ao seu redor. Mas o objetivo é gravar o vídeo. Então, vamos lá, vamos gravar o vídeo e vamos fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações. Bem, meus amigos, chegamos aqui ao final, né, desse capítulo do livro, que é um dos mais importantes que nós conhecemos no mundo, que é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Espero que você tenha gostado. Então, caso queira, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é de graça. Participe aí dos sorteios da nossa equipe, tá? Dos sorteios que nós fazemos no Clube de Canais. E se quiser uma reprogramação mental específica para você, homem ou mulher, que deseja sucesso, você que trabalha, luta para conquistar muito mais do que você vê no seu dia a dia, adquira sua reprogramação específica para você. O link vai estar na descrição. Espero que você goste e tenha sucesso e indique para mais pessoas. No mais, um forte abraço, feliz ano novo, feliz Natal para todos vocês, se não nos falarmos mais durante 2020. Desejamos aqui em nome da família NK um Natal esplêndido e muito farto para todos vocês. Até mais! Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui eu sou Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios e psicanalista. Para você que é nosso cliente, que é nosso amigo, inscrito no nosso canal, busca prosperidade, busca abundância financeira, busca novas oportunidades, nós estamos aqui hoje para te indicar, com certeza, um dos melhores projetos já se passaram em 2018, 2019, 2020 e para as próximas décadas. Marketing digital. Não confundir com marketing multinível, não tem nada disso.
Abaixo aqui no link vai estar a descrição do nosso curso digital que vai te ensinar a criar um negócio do zero até você ter a sua renda, 2 mil mensal, 3 mil, 15, 20, 30, de acordo com o seu trabalho, ok? Aprenda a trabalhar com o que tem de mais importante e moderno no mundo hoje, que são as redes sociais e a internet. Você vai mudar a sua vida, nós testamos, aprovamos, recebemos e indicamos para todos vocês. Um forte abraço e até lá!